Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos orar mais uma vez nessa noite em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e rogamos nesse momento a iluminação do Teu Espírito. Reconhecemos, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa debilidade, diante, Pai, dessa tarefa que temos aqui que realizar, de expor a Tua Palavra e de ouvir a Tua Palavra e praticá-la. E nós te rogamos nesse momento que o Teu Espírito Santo nos capacite, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento e que nós saiamos daqui com o nosso coração com uma nova disposição, de não apenas ouvir o que a Tua Palavra diz, mas de viver aquilo que a Tua Palavra nos diz. Eu te peço, seja conosco e nos abençoa em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. A Palavra de Deus, ela pode ser comparada a muita coisa. E tem uma coisa que todas as vezes que eu lembro e comparo a palavra, eu encontro algumas semelhanças notáveis que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eu acho a palavra de Deus muito semelhante a uma prescrição médica. Quando você vai ao médico, o médico ouve o que você tem a dizer, percebe ali o que você está falando, onde é que as dores têm doído, e ele consegue então levantar um quadro, fazer um levantamento da sua situação, da saúde, como você se encontra. Depois que ele tem esse quadro diante de si, ele então prescreve para você o medicamento, prescreve para você a dieta que você precisa adotar, prescreve para você os cuidados e os remédios que você precisa tomar. A palavra de Deus, ela é assim. Ela descreve quem somos em relação a Deus. Nesse relacionamento que nós temos com o nosso Criador, Deus nos descreve, diz quem realmente somos e mostra a ferida que está escancarada em nossas vidas, chamada pecado. De maneira que quando então compreendemos essa inclinação que o nosso coração tem para sermos desobedientes à vontade de Deus, para seguir nas pisaduras de Adão e Eva depois do pecado, então Deus revela para nós o medicamento, a cura, aquele que veio dos céus, se encarnou entre nós, morreu numa cruz para sarar as nossas feridas. Perceba quantas semelhanças, irmãos, nós encontramos entre uma prescrição de um médico e a palavra de Deus. Mas será que temos de fato tomado o medicamento que Deus ele prescreve para nós? Será que ao ler a palavra de Deus nós temos bebido, tomado aquilo que a palavra do Senhor ela revela para nós, para sarar o nosso coração, sarar as nossas vidas? Imagine que você vai ao consultório, chega lá, ouve um médico dizendo qual é o seu problema e diz o remédio que você precisa tomar, mas você sai dali convencido de que isso é o bastante. Você acha que chegaria alguma cura à sua vida? Você acha que seria curado de alguma forma? Não. Se você não estiver com o coração disposto a dizer, doutor, eu vou seguir o que você está dizendo, eu vou tomar os medicamentos que você está me passando, a cura não vai chegar a você. Quando nós lemos a palavra de Deus e ouvimos a palavra de Deus, precisamos ter muito cuidado para não apenas ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa, ela tem muitas bênçãos para as nossas vidas, mas essas bênçãos chegam à nossa vida quando o nosso coração está disposto a obedecer, a seguir aquilo que o grande médico, o médico dos médicos recomenda. Os primeiros leitores dessa epístola de Tiago, irmãos, eles enfrentavam duras provações, lutas de todos os lados, principalmente no seio da igreja. Alguns que estavam entrando no seio da igreja, no meio do povo de Deus e trazendo grandes aflições. Tiago, ele inicia essa epístola dizendo assim, veja aí na sua Bíblia, não fez sua Bíblia, né? A palavra de Deus está nas Escrituras, então deixa a Bíblia aberta.
Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. Tiago começa então dizendo para os irmãos: irmãos, tenham bom ânimo, não se entristeçam com as lutas que vocês têm passado. Mas isso no senso comum, irmãos, isso seria um problema, porque como é que alguém vai se alegrar em meio às lutas? Como é que alguém vai ser feliz quando vê que no seu lar as dificuldades estão cada vez mais crescentes, maiores, trazendo grande aflição, aperto, quando a saúde já não está tão bem assim? Como pode alguém se alegrar dessa forma? Como alguém pode se alegrar quando irmãos se levantam para persegui-los, né, como a igreja estava passando? Tiago começa dizendo àquela igreja: irmãos, tende por motivo de grande alegria. Mas havia uma razão para isso, e nós já vimos em outro momento. A razão era que Tiago entendia, como nós, pelo olhar espiritual, entendemos que as provações nos fortalecem. Porque quando somos provados para permanecermos firmes naquilo que Jesus nos ensina, mais fortes nos tornamos quando vencemos e quando superamos as provações. É como o seu sistema imunológico. Você toma uma vacina e o seu sistema imunológico fica mais forte. E aí, quando aquele vírus chega então até você, ele já não encontra mais espaço no seu organismo, porque você já sofreu com a vacina, porque seu organismo já foi fortalecido. As provações são assim, elas nos fortalecem. E aí Tiago diz: se ela tem esse efeito, se as provações têm esse efeito, irmãos, não se entristeçam, se alegrem, porque vocês estão sendo fortalecidos, vocês estão mais parecidos com Cristo Jesus. Observe que Tiago, irmãos, deseja que em meio àquelas lutas a igreja peça sabedoria a Deus. E talvez o que lhe falte na sua provação seja isso: sabedoria, discernimento para ter a percepção correta naquilo que você está passando. Por que muitas vezes ficamos desesperados diante das lutas? Ficamos desesperados porque nos falta o olhar de Deus, nos falta enxergar da maneira correta as lutas que nós estamos passando. Veja o que Tiago diz no versículo 5 do capítulo 1. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 5: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Por que Tiago está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque ele acabou de dizer: irmãos, vocês precisam ter a percepção correta das provações. Mas para que vocês percebam de forma correta as provações, vocês precisam ter sabedoria. Então o que é que vocês precisam fazer? Orem a Deus, peçam mais do que qualquer outra coisa, qualquer bem que vocês possam ter ou querer, porque se vocês tiverem a sabedoria que Deus dá, então vocês encararão, enfrentarão, lutarão de forma firme e com alegria as lutas que vocês têm enfrentado. Irmãos, Deus ele nos deu a sua palavra para que possamos enfrentar com sabedoria as provações. Sabe quando é que Deus nos dá a visão correta nas lutas que nós passamos? Quando nós bebemos a palavra dele, quando nós lemos a palavra dele. E quando nós não lemos a palavra dele, apenas ouvimos, quando nós não buscamos vivenciar essa palavra, experimentar essa palavra na nossa vida, aí nós não encontramos a sabedoria para enfrentar as lutas, as intempéries que essa vida vem trazer sobre nós. Como disse o salmista, lá no Salmo 119, versículo 15, ele diz assim: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Sabe qual é a ideia do salmista aqui? Ele está dizendo a palavra de Deus, aquilo que Deus revela, a mente de Deus revelada na palavra, é como um candeeiro que eu coloco diante de mim e vai me guiando, clareando o meu caminho, de maneira que eu consigo perceber os buracos, as pedras, os obstáculos que a vida traz. Quando eu leio a palavra, vivo a palavra, eu consigo enxergar com clareza as dificuldades que a vida vão trazer sobre mim, sobre nós. A igreja ela deveria entender que enquanto não viver a palavra de Deus, que tem ouvido, ela não encontraria sabedoria em sua vida. E essa verdade é a mesma para os nossos dias e para o nosso coração hoje. Não tem como, irmãos, nós encontrarmos a sabedoria de Deus se o nosso coração anda afastado da palavra. Quando o nosso coração tem se guiado por filosofias e mais filosofias,
por homens e por gurus que dizem para nós qual é o melhor caminho. Sabe aquele indivíduo que aparece muitas vezes na rede social, ensinando a enricar, dizendo que tem um caminho para você se tornar rico, mas o problema é que ele não é rico. Sabe aquele que ensina, né, o caminho para a felicidade, mas a vida dele é uma derrota, é uma tristeza, não há felicidade. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra o caminho da felicidade. A sabedoria é encontrada quando o nosso coração ele não está dissociado, mas quando ele anda de mãos dadas com a palavra de Deus, buscando ouvir a palavra de Deus, vindo ao culto ouvindo a palavra, entendendo a palavra, o que a Bíblia diz, e se comprometendo em vivê-la. Porque se isso não acontecer, você vai sair daqui do mesmo jeito. E essa semana que inicia-se hoje, vai ser só mais uma semana cheia de dificuldades, de cabeça quente, e parece que sua vida vai entrar num ciclo onde você não encontra o fim, não sabe onde começa e fica naquela loucura. Irmãos, não basta ouvir o diagnóstico do médico da nossa alma, não basta ouvir, é preciso tomar o remédio. Deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez você esteja ouvindo demais, talvez você esteja não ouvindo apenas aqui na igreja, talvez você esteja ouvindo demais em casa, no trabalho, usando lá a internet, as redes sociais, ouvindo demais, mas falta uma coisa, irmãos, que precisa andar junto com o ouvir, o praticar, e como é difícil, irmãos. Se você olhar para uma só das virtudes que estavam em Cristo, que Deus requer de nós, basta você olhar para a mansidão, irmãos. Quanto tempo nós não temos que viver para sermos mansos de verdade, e muitas vezes na nossa confusão de ouvir tantas coisas, sequer temos avançado um passo na mansidão, porque temos escutado muita coisa e vivido muito pouco. Nós precisamos rever, irmãos, a nossa espiritualidade, a nossa vida. Você tem tomado a palavra de Deus em tua vida? Fala sério, responde para você. Ou será que a tua Bíblia está empoeirada lá na tua casa? Ou só é um símbolo de uma fé que você não vive, porque está lá empoeirada, as traças já estão furando, né? E você não tem vivido ela, você não tem entendido ela. A maneira como você tem resolvido seus problemas em casa, no trabalho, nos teus relacionamentos, a maneira como você tem resolvido estar de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Antes de vir para aqui eu conversava com alguém e nós estávamos refletindo sobre aquilo que o mundo quer. Sabe o que é que o mundo quer, irmãos? O mundo quer que a Bíblia seja um livro pregado, seja um livro lido dentro apenas da igreja. É isso que o mundo quer. O mundo não quer que você seja um profissional cristão baseado na palavra, porque isso traz incômodo para o mundo, e é isso que o mundo odeia, que você não seja isso. Então, que você seja um cristão, amém, nesse mundo plural, cheio de pessoas diferentes, mas na sua igreja. Não vem trazer essa história de ser cristão para a minha família, para o meu trabalho. É assim que o mundo pensa. E nós precisamos entender uma coisa, que aquilo que temos ouvido de Deus não pode ficar aqui dentro apenas. Tem que sair daqui de dentro, mas só vai sair daqui de dentro quando você estiver comprometido em viver aquilo que você tem ouvido da palavra. Aquilo que você tem entendido, que o Espírito Santo tem falado a você aqui, que está aqui na palavra, que você lê e está vendo aqui, é Deus falando na palavra. Ao observar, irmãos, essa passagem que acabamos de ler, nós aprendemos a seguinte lição, que eu gostaria que você guardasse nessa noite, porque foi essa palavra de Deus que Deus me deu para que nós pudéssemos trazer nessa noite. Que a palavra de Deus é uma bênção sobre a vida daqueles que a praticam. Se você pratica a palavra de Deus, sua vida está debaixo de bênção, porque você está com uma vida comprometida com as promessas que Deus revela sobre você. Você está debaixo de bênção porque a lâmpada que ilumina o caminho, que ilumina os nossos pés, é a palavra revelada de Deus, está aqui diante de você. Então uma vida, irmãos, abençoada, uma vida que vive sobre a bênção de Deus, é uma vida que não apenas ouve, mas pratica a palavra de Deus. Essa semana você tem um grande desafio, sabia? Porque depois que você sair daqui nessa noite, você não vai ser mais inocente diante de Deus, porque você vai sair daqui entendendo que Deus quer que você viva aquilo que você tem ouvido. E se você vai continuar na mesma vida, sem viver
você vai prestar conta a Deus. Porque Deus um dia vai chegar e vai dizer: você ouviu a minha palavra, você sabe o que minha palavra quer de você, mas você continua vivendo o que você quer. E naquele dia você não vai dizer: Senhor, mas eu não ouvi. Você ouviu, você estava lá na igreja, quando o pastor estava falando, aquela palavra falou ao teu coração, e você vai dizer: mas eu não lembro. Não, você lembra sim. Então você vai sair daqui nessa noite com essa responsabilidade. Mas se eu lhe dizer só uma coisa, se eu lembrar só uma coisa, lembre-se que o fardo que Cristo te dá é leve. Lembre que o fardo de Cristo é como o fardo dos legalistas. É um fardo leve porque Ele te dá graça também. Ele te dá a graça para que você viva a palavra. Ele te dá a força, o poder necessário, o acompanhamento necessário para que você seja mais manso, para que você ame mais, para que você goze mais a alegria dEle. Ele não te deixa fazer isso à toa e conforme as tuas pobres forças. Ele olha para você e Ele sabe da tua fraqueza. E Ele te deu o Espírito Santo para isso. Não queira chegar naquele dia e dizer bem assim: Senhor, eu não ouvi, porque vai ser a desculpa mais amarela que você pode dar. Sabe aquela desculpa amarela? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Os nossos antepassados, eles diziam uma coisa que mexe conosco, né? Eles diziam o seguinte, que não há pregação bíblica que não nos coloque ou mais perto do céu ou mais perto do inferno. Isso quer dizer o seguinte: se eu escuto a palavra de Deus e deixo a palavra de Deus confrontar o meu coração e a minha vida, eu vou perceber que eu estou andando com Deus, ao lado de Deus, no céu, né? Estou debaixo da promessa deles, ou eu estou andando de lado do inimigo da nossa alma, que a nossa vida está seguindo um curso diferente. E quem vai dizer isso? É o pastor? Deus me livre. Não quer dizer isso não. É o Espírito Santo que está dentro de você, se você é um cristão. E se você não é um cristão, Deus vai usar a sua consciência para mostrar isso a você. Então vejamos, irmãos, algumas atitudes que precisamos tomar diante da palavra de Deus para gozarmos essas bênçãos que a palavra de Deus nos dá. Primeira delas, devemos obviamente praticar aquilo que temos ouvido. Primeira atitude que precisamos adotar diante da palavra, e Tiago vai nos mostrar: praticar aquilo que temos ouvido. Observe aí no texto, versículo 22, Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra. Sejam praticantes da palavra. É assim que ele começa o texto. Por que Tiago ordena isso, irmãos? A razão é que enquanto a palavra não é vivida, nós não podemos afirmar que temos uma fé genuína. Olha que coisa impressionante, porque a fé não é uma abstração da nossa mente, não é uma divagação que fica rondando dentro da nossa cabeça. A fé, irmãos, ela começa pelo entendimento na mente e ela entra em nossa vida e se transforma em ação, naquilo que nós fazemos, É por isso que Jesus vai dizer em outra passagem que é pelos frutos que se conhece a árvore. Se a árvore da manga, ela é uma mangueira, eu posso afirmar isso. Se ela dá jaca, ela é uma jaqueira, mas eu não posso dizer que ela dá manga e é uma videira. O fruto é ação, o fruto do Espírito é prática, é o que eu preciso fazer em relação a Deus e ao meu irmão. A igreja estaria se auto-iludindo. Veja na continuação do versículo 22 que ele diz assim, né? Versículo 22, na parte B: sejam praticantes e não somente ouvintes, fazendo o quê? Enganando a vocês mesmos. O que é que Tiago está dizendo aqui? Se você ouve e não pratica, vai à igreja, escuta a mensagem, lê a palavra, sabe que a palavra de Deus quer de você e sai daqui fazendo vista grossa: eu vou para casa agora viver como eu quero, fazer o que eu quero, e não viver o que a palavra está dizendo, você está se enganando. Você está se auto-iludindo. Irmãos, alguém que ouve a palavra, mas não pratica, não conheceu de verdade a palavra e o poder da palavra. Ele é aquele indivíduo que fala de algo que ele não conhece. O conhecimento dele é teórico, não desceu da mente para o coração, não se tornou em ação. E isso Tiago diz aqui que é auto-engano, ilusão, está iludido.
Está iludido. Sabe, às vezes a gente chega, né, na igreja, esperando uma mudança, diante da palavra que foi pregada, mas aí quando chegamos em casa não muda nada. Não muda nada, a coisa continua do mesmo jeito. Eu não estou falando de uma mudança instantânea, eu não sou tolo. Nenhuma mudança que a palavra de Deus nos dá, exceto a regeneração, a salvação, que é instantânea. Mas todas as demais mudanças, irmãos, na santificação é processo, requer tempo, paciência. Eu não estou dizendo que você vai chegar em casa uma outra pessoa, a não ser que você vai nascer de novo, se converter a Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Mas as mudanças da santificação requer tempo. Mas a gente precisa sair, depois que ouvimos a palavra de Deus, com o coração dizendo: Senhor, eu preciso trabalhar mais esse aspecto da minha vida. Eu preciso ser mais manso, porque eu sou bruto demais. Eu preciso ser mais alegre, gozar mais do teu evangelho, porque eu só sou pessimista, só vejo o copo sempre meio vazio e nunca meio cheio. Irmãos, o que Tiago nos fala aqui é um eco do que Jesus já havia ensinado no Sermão do Monte. Lá em Mateus capítulo 7, 24, ele diz o seguinte, 24, 25, depois de ter terminado o Sermão do Monte, Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre um fundamento seguro. Mas o que ouve e não a pratica é um homem prudente, é uma mulher prudente, está edificando sobre a areia, a casa vai cair, os muros são bonitos, mas não tem sustentação, porque o que sustenta a nossa vida diante do juízo de Deus, diante dos olhos de Deus, irmãos, é o que Jesus ensina. E a gente só aprende o que Jesus ensina se a gente praticar. Se a gente praticar. Qual a palavra que você tem praticado? Quem é a fonte de autoridade que tem alimentado seu coração e a sua alma? Porque tem. Possa ser que seja, de repente, aí, né, o conforto. Possa ser que seja, né, o status. Você vive para satisfazer aquele status imaginário que você precisa ter. E isso acaba ditando as tuas regras, as regras da tua vida, a moral, com quem você anda, o que você considera valioso e o que você não considera valioso. Cuidado! Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Lá ele diz: mamon, riqueza. Ninguém tem como servir às riquezas e servir a Deus. Mas diante dessa geração idólatra, e eu não falo isso por probabilidade, nossa geração é idólatra, nós construímos vários deuses para servir a esses deuses, no lugar do Deus verdadeiro, e esses deuses nem sempre são de pedra, de gesso ou de madeira, irmãos. Esses deuses são coisas que a gente começa a adorar e colocar no lugar de Deus, coisas que não são ruins por si só, mas quando se tornam um fim, se tornam um Deus na nossa vida. Quer um exemplo disso? Seu corpo. Seu corpo é ruim, é bênção de Deus, foi Deus quem criou o seu corpo. Ele disse quando criou, e tudo o que tinha feito era bom, muito bom. O teu corpo foi criado, mas quando você vive para o teu corpo, quando os teus relacionamentos são danificados por conta do seu corpo, quando a reunião da igreja, do culto se torna secundária em relação ao teu corpo, esse corpo está tomando o lugar de Deus. E isso é problema, isso é idolatria. Por isso a gente precisa vigiar o nosso coração. O pastor não está imune a isso. O pastor é ser humano e eu, de vez em quando, estou vendo os deuses rondando meu coração. E eu não posso deixar que isso aconteça. Como ser humano, eu sei que andam muitos deuses rondando aí o seu coração também. Então vigie, esteja vigilante. Peça a Deus: Senhor, não me deixe, Senhor, que nada venha estar no teu lugar, Senhor. Porque quando algo ocupa o lugar de Deus, irmãos, a vida fica desregulada, não funciona como deveria ter funcionado. Então Tiago aqui nos ensina primeiramente, irmãos, que nós precisamos praticar, é o óbvio, né? A palavra de Deus, ela é uma bênção sobre a vida de quem a pratica. Você tem praticado ela de verdade? Você tem se esforçado para isso? Você tem suado realmente, literalmente para isso? Irmãos, de que outra atitude Tiago nos ensina a tomar diante da palavra de Deus para gozarmos as bênçãos da palavra de Deus? Segunda atitude, devemos buscar o efeito permanente da palavra em nossas vidas. Como assim, pastor? É interessante que Tiago vai usar aqui uma metáfora.
A metáfora de quê? Do espelho. Vocês antes de saírem de casa, a não ser que você seja uma pessoa muito descuidada, mas antes de sair você foi ao espelho, olhou-se no espelho, viu se o cabelo estava no lugar, se a maquiagem estava no lugar, se o brinco estava no lugar, a roupa estava no lugar, tudo. Você olhou lá ao máximo, viu aquela imagem e fez, belezinha, curti, vou para a igreja. Só que quando você chega na igreja, se eu lhe perguntar como é aquela imagem, você vai esquecer ela rapidamente. E Tiago usa exatamente a metáfora do espelho, da atitude diante do espelho, que se tem, você olha, vê, aprova, e daqui a pouco, quando sai de diante do espelho, você logo esquece. Não se tornou uma palavra permanente, ou melhor, não se tornou uma imagem permanente. E aqui, irmãos, tem algo tremendo que Tiago vai nos ensinar. Veja no versículo seguinte. Ele diz assim, versículo 23 e 24: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois quem contempla a si mesmo se retira e logo se esquece como era a sua aparência. O que é que ele está tratando aqui? A questão da temporalidade da palavra. Quanto tempo dura a palavra no teu coração? Você escutou a mensagem dessa noite, vai para casa, será que ela dura uma noite? Se durar apenas uma noite, você contemplou a palavra como que contempla o seu rosto no espelho. Porque o objetivo de Deus é que essa palavra ela se torne o quê? Permanente em você. Se você sabe o que Deus quer de você, o que você precisa buscar é o quê? Viver aquilo ali em todo momento, hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Você tem que ter essa palavra guardada no teu coração e dar fruto a partir dela. Irmãos, a palavra ouvida deveria ser meditada para que ela se tornasse permanente. Quando é que a palavra ela se torna permanente? Quando ela de fato ela é mastigada no coração. Deixa eu lhe explicar isso aqui em termos práticos. Você vai ouvindo a palavra e você sabe o que Deus quer para você, e você começa a relacionar em várias áreas da sua vida, e você vai mostrando como é que essa palavra, o que é que essa palavra fala ao meu casamento, qual é o princípio que ela dá ao meu casamento, à criação dos meus filhos, a maneira como eu lido com as pessoas, a maneira como eu perdoo, como eu amo as pessoas. E então cada meditação dessa você vai se esforçando para viver na sua vida, e quando você vive isso que você meditou, a palavra vai se tornando permanente dentro de você. Essa lição é preciosa. E Tiago não diz isso vindo apenas da inspiração original do Espírito Santo. Quer ver? Veja o que diz o Salmo 1, versículo 3. O salmista diz assim: Ele quem? O justo, que medita na palavra de dia e noite. Versículo 3, 1:3. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Tudo o que ele faz, o meditar da palavra não é algo da cabeça apenas, é o que ele faz. E ele diz: olha, esse que pratica é como árvore que está lá junto ao ribeiro do rio, que está bebendo do rio, e ele vai bebendo e ele vai dando fruto. Suas folhagens são sempre verdes, não são secas, porque ele medita na palavra de Deus. O efeito permanente da bênção de Deus em tua família, em teu ministério, meu irmão, só acontecerá se você se comprometer em viver aquilo que você tem ouvido da parte de Deus. Se comprometer em dizer: eu quero tornar essa palavra permanente. Quantas vezes nós não ouvimos falar sobre o amor? Quantas vezes nós não ouvimos falar sobre o perdão, irmãos? Mas o problema é que hoje perdoamos e amanhã já não queremos perdoar mais. Quantas vezes nos alegramos com a boa notícia do Evangelho, nosso coração saltitante aqui da igreja, e amanhã nosso coração é tomado por coisas pequenas e nos entristecemos e vivemos um pessimismo terrível, porque a alegria da boa nova não foi permanente. Nós precisamos, irmãos, deixar a palavra permanente em nós, e para que ela seja permanente em nós, nós precisamos vivê-la. Não tem outro caminho, não tem outro. Irmãos, a palavra de Deus é uma bênção sobre a vida de quem a pratica. Você está disposto essa semana a praticar a palavra de Deus? Responda no seu coração, não responda para mim, não responda para você. Que você diga ao Espírito Santo nessa noite: Espírito Santo, eu estou disposto a viver a tua palavra. Eu tenho lido elas, mas eu não quero só ler como eu leio um jornal e logo me esqueço, ou como eu contemplar o meu rosto no espelho. Eu quero viver para tornar ela permanente. Esteja essa semana e dessas semanas em diante
se comprometendo cada vez mais com a palavra, para que você seja uma palavra viva, para que as pessoas vejam Cristo em você, no que você faz de verdade. Que outra atitude Tiago nos ensina ainda, irmãos, a tomar diante da palavra de Deus para gozar as suas bênçãos? E aí, por fim, Tiago, ele nos mostra aqui uma terceira atitude. E a terceira atitude é a seguinte: devemos aguardar a bênção de Deus na obediência da palavra. Se você tem buscado viver a palavra, tem buscado fazer dela algo permanente na sua vida, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus promete a você bênçãos sobre a sua vida, bênçãos. Você não vai estar debaixo de maldição. As tuas decisões vão ser decisões do próprio Deus. Você vai agir como o próprio Deus. E aqueles que se levantarem contra você, se levantarão contra a palavra de Deus e contra o próprio Deus, se você buscar viver aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem lido. Observe aí no texto, versículo 25, que Tiago ele revela que os perseverantes que praticam a lei da liberdade, que é a mesma coisa da lei do amor, são abençoados em suas ações. Versículo 25, ele diz assim: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante. Vamos ler todos juntos essa última parte. Esse será bem-aventurado no que realizar. Que coisa maravilhosa. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite, para mim? Viva a palavra de Deus que eu vou te abençoar. Seja fiel à minha palavra que eu vou te abençoar. Seja fiel à minha palavra que você vai ser bem sucedido nessa decisão que você precisa tomar amanhã. Seja fiel à minha palavra. Não é fiel à palavra de homem, não. É a palavra, as escrituras que você tem aí. Seja fiel a ela e você vai ser bem-aventurado, feliz naquilo que você tem para realizar. Tiago, irmãos, é possível que tenha observado que o salmista já tinha dito lá anteriormente, lá no Salmo 1, versículo 3, tudo quanto ele fizer prosperará, será bem sucedido. É assim que a palavra de Deus nos mostra. Aí alguém poderia dizer: pastor, é verdade, a palavra que diz que a gente vai ser abençoado se praticar a palavra de Deus, então quem vive a palavra não vai ter dificuldades em realizá-la, é isso? Não. Aí vem a outra questão. Primeiro, sua natureza não vai querer praticar a palavra, e você precisa se conhecer um pouco mais. Você pensa que sua natureza vai querer: eu quero viver aquilo ali que foi falado, aquilo que a palavra ensina. Sua alma não vai querer isso, a minha também não. Deixa eu lhe dizer outra coisa: o inimigo que ronda a tua alma, ronda o teu coração, vai querer arrebatar essa palavra do seu coração. Jesus disse que certo semeador saiu para semear e uma das sementes caiu no terreno, veio as aves do céu e comeram. Sabe quem eram as aves do céu na parábola? O diabo, que arrebata a palavra do coração, que faz de tudo para que você não escute nada do que eu estou lhe dizendo, para que na sua cabeça exista uma grande confusão na sua cabeça, você não compreenda nada. São por essas coisas, irmãos, que não vai ser fácil você viver a palavra. Serão abençoados, irmãos. Nós seremos abençoados não é porque não vamos ter problemas, seremos abençoados porque estaremos agradando a Deus. Estaremos com a certeza de que eu estou fazendo de acordo com a vontade de Deus. Isso é bênção. Isso é bênção. Saber que é isso que Deus quer. Saber que o meu Deus, o seu Deus, se alegra de eu estar fazendo a vontade dEle. E Ele está se agradando disso. Isso é bênção, isso não é maldição. As bênçãos não são medidas pelo conforto daqui dessa vida, até porque Jesus disse aos seus que nós seríamos perseguidos, injuriados. Paulo disse: aquele que quiser viver piedosamente, certamente será perseguido. Que história é essa de achar que é sinônimo de bênção porque eu estou no conforto? Não, alguém pode estar caminhando para o inferno, estar gozando e se satisfazendo com grandes bens e luxos e prazeres e confortos dessa vida. Porque a bênção de Deus, irmãos, está sobre aqueles que são fiéis à palavra de Deus, e é isso que nós precisamos entender. O custo da obediência a Cristo aponta para o valor de Deus em você, sabia disso? Se você tem sofrido, tem sido custoso para você ser fiel a Deus, é sinal de que o seu Deus é o Deus grande, que o seu amor por Ele é um amor grande.
Viver o amor, a paciência, a mansidão de Cristo é custoso para nós, mas é o sinal da bênção. Uma bênção que mostra o custo de vivermos para Deus. Concluindo aqui as minhas palavras, irmãos. A palavra de Deus é uma bênção sobre a vida de quem a pratica. Você está disposto mesmo a praticar a palavra de Deus? Vamos fazer uma oração nesse momento? Você está disposto mesmo? A palavra do Senhor diz que se você se voltar para Deus e pedir segundo a vontade de Deus, Deus vai ouvir a tua oração. Eu quero lhe dizer uma coisa, a vontade de Deus nessa noite para nós é esta: que nós não sejamos ouvintes, mas praticantes da palavra. Então eu posso orar com a seguinte certeza, de que se eu orar com você e nós pedirmos de todo o coração nessa noite, que queremos viver a palavra em nossas vidas, e enfrentar todos os custos delas, Deus vai nos dar. Você crê nisso?